Oi! Hoje a gente vai falar sobre resiliência. Por que será que algumas pessoas passam por situações adversas, situações estressoras e conseguem sair dessa ainda melhores, ainda mais fortes? E outras pessoas passam por uma situação muito parecida, mas não saem mais fortes, às vezes, inclusive, saem piores, ou traumatizadas, ou enfim. Oi, Natália, boa tarde, boa tarde aí para todo mundo que tá chegando. Esse papo de hoje, ele faz parte do nosso ciclo de estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? A gente chegou agora no capítulo 14, que é o penúltimo. E nesse capítulo a gente vai ver o conto da Donzela Sem Mãos. É um conto que a protagonista passa por diversas situações difíceis, né? Bem difíceis, aliás. E ela vai melhorando, ela vai ficando cada vez melhor, enfrentando aí essas provações do caminho e ela vai ficando melhor. Então esse conto, ele fala de resiliência e por isso hoje eu quis trazer esse tema pra gente conversar, né? E responder essas perguntas para vocês. Eu não sei quem que teve a oportunidade de conhecer esse conto, ou porque leu no livro, ou porque assistiu o vídeo, né? Porque eu postei a leitura do conto, já tem um ano que eu postei isso, né? Quando foi, acho que a primeira vez que a gente fez Círculo de Mulheres, eu já tinha postado esse conto. Então, é um post um pouco velho, mas eu repostei nos stories para vocês acompanharem. Então, me manda aqui quem que já conhece o conto, quem que só se interessou pelo assunto mesmo. A gente vai falar pouco sobre o conto aqui, mas eu vou usar só mais como exemplo, só para ilustrar, porque a história ajuda a gente visualizar um pouco. Mas vou trazer também para o nosso cotidiano aí alguns exemplos que eu acho que, né, é importante contextualizar. Aqui a Natália tá falando que conhece e tem o livro também. Esse livro é ótimo, gente, eu recomendo para toda mulher. Vale muito a pena a leitura. Uma leitura longa e difícil, ainda mais esse é o capítulo mais longo também, né? É um capítulo que tem quase 40 páginas. Mas a gente vai lendo em grupo e vai ficando mais leve, a gente vai se apoiando aí nesse processo. Mas enfim, eu quero começar já respondendo essa pergunta inicial. Por que algumas pessoas passam por situações adversas, né, de muita adversidade, de muita dificuldade, de muito estresse e conseguem sair dessa situação ainda melhores? E outras que passam pela mesma situação não conseguem superar ou não conseguem ter o mesmo desfecho que essas primeiras pessoas. Por que será que a resiliência, né, é esse o conceito de resiliência, né, você sair ainda melhor de uma situação adversa, você ter capacidade de enfrentamento e ainda ter um bom desfecho, né, de uma situação adversa como essa? Por que será que algumas pessoas têm resiliência, né, têm mais resiliência do que as outras? Essa pergunta, eu acho que para responder essa pergunta, vamos começar por uma coisa que une todos nós, né, homens, mulheres, enfim, todos nós enquanto humanidade. A gente passa por situações adversas, a gente passa por situações estressantes e difíceis, ainda mais nos dias de hoje, né? Tem muita coisa acontecendo, questões ambientais, questões sociais, questões de todos os tipos, que podem ser difíceis de lidar. E então, lidar com situações difíceis é uma habilidade que é importante para todo ser humano, né? A gente não vive em condições tranquilinhas, né? Sempre. Então, mais algumas pessoas desenvolveram algumas habilidades que facilitam o enfrentamento das situações adversas, né? E eu vou falar quais são essas habilidades aqui. Então,
Eu tenho uma lista aqui que eu vou falar para vocês. E acho que a boa notícia que eu preciso falar também é que essas habilidades são treináveis, né? A gente não quer dizer que você nasceu de um jeito e vai ser para sempre desse jeito. Então, a resiliência é uma coisa que você consegue trabalhar, que você consegue aprender, né? Essas habilidades que te favorecem uma resiliência. Então, os fatores de proteção envolvidos na resiliência são, em primeiro lugar, qualidade de vida. Sabe aquela velha conversa que todo profissional da saúde vai te falar, né? Aquela conversa de alimentação legal, sono legal, atividade física, vida social bacana, né? Ter descanso, ter lazer. Esse é o básico, né? Da saúde mental. Então, para você desenvolver resiliência, né? Um fator de proteção para o desenvolvimento da resiliência tem a ver com a qualidade de vida. É o tanto que você consegue. Isso tem a ver com o que eu estava falando lá nos stories, que são os hábitos, né? As rotinas que a gente vai cultivando, os nossos rituais de autocuidado, enfim, são coisas que a gente precisa fazer todo dia. Dormir mais ou menos no mesmo horário, comer coisas saudáveis, né? E você só consegue fazer tudo isso se você consegue organizar a sua rotina. Então, outro fator de proteção, né? A gente falou qualidade de vida. Outro fator é criatividade, né? A gente sempre fala aqui sobre isso, né? A gente sempre volta nesse tema, a criatividade. Outro fator importante é autoestima. Autoestima também é um fator de proteção, né? Autoestima é importante para tudo, né? Vocês vão percebendo que vai voltando também esse tema. É muito importante a gente cultivar a nossa autoestima, a gente cuidar e proteger a nossa autoestima. E desenvolver, né, um relacionamento saudável com a gente mesmo. Então, outro fator de proteção é o otimismo. Como você lida quando um cenário é um pouco ruim, não parece muito bom? Você consegue manter o otimismo? Outro fator é a autoeficácia, que tem a ver com o tanto que eu acredito que sou capaz de lidar com coisas difíceis, né? O tanto que eu acredito na minha capacidade de resolver problemas, né? Outro fator é a esperança. Quanto que eu consigo me manter esperançoso mesmo num cenário difícil, num cenário que parece ruim num primeiro momento. E, por último, a espiritualidade, né? Acho que as pessoas que conseguem se apegar com uma espiritualidade, para essas pessoas fica muito mais fácil de se manter otimistas, né? De ter esperança, de confiar no futuro, né? Então, a confiança é uma coisa que também é um fator de proteção, né? Confiar no futuro, confiar na humanidade, enfim, confiar na natureza, confiar em si mesmo, é muito importante. E as habilidades de enfrentamento, que é realmente a sua capacidade de resolver problemas, né? A sua capacidade de buscar suporte social, né? Pedir ajuda, cultivar bons relacionamentos, ter pessoas legais à sua volta, a quem você pode recorrer, em quem você pode confiar, né? Para você... pessoas em que você possa recorrer para te ajudar numa situação difícil. Ai, tem um comentário fofo aqui. Gosto dos seus vídeos, transmite uma paz. Ai, que bom, obrigada. Fico feliz, Felipe, de saber. Então, habilidade de comunicação também é um fator importante, né, para a gente desenvolver a resiliência, para a gente conseguir lidar com essas situações adversas. E tomada de decisão, né? Porque às vezes tem gente que não consegue sair de uma situação difícil porque não tem muita dificuldade de tomar uma decisão. E aí é difícil de ter um bom desfecho. Então, a gente viu aqui que um dos fatores mais importantes são a gente ter uma rede de apoio, em primeiro lugar,
né? Cultivar um bom relacionamento com as pessoas, ter pessoas em quem você confia, pessoas que confiam em você, com quem você pode trocar apoio, né? E por outro lado também é a capacidade de pedir ajuda. Porque muita gente às vezes até tem uma rede de apoio, mas não consegue pedir ajuda. Tem gente que se sente muito desconfortável na posição de pedir ajuda, de pedir por apoio. E isso também é uma coisa que dificulta muito. O que a gente percebe, né? Tem até um estudo que fala que muitas vítimas de abuso sexual, né, elas relatam que as principais estratégias de superação dessas dificuldades que elas viveram depois da experiência de violência foram a busca por apoio social entre os familiares, os amigos, né, que tudo isso ajudou a superar. Mas a gente sabe que a mulher, quando ela tá com o feminino ferido, e mesmo o homem, quando ele não entra em contato com o feminino nele, para essas pessoas é muito difícil pedir ajuda e aceitar ajuda. Então, mesmo confiar nas pessoas é muito difícil. Né? Porque muitas vezes, muitas mulheres têm um histórico ruim de relacionamento com suas mães, com as suas irmãs, né? A gente vive numa sociedade que desvaloriza o feminino, então é comum, né, que incentiva a rivalidade também, então é comum que muitas mulheres colecionem histórias ruins, né, com outras mulheres. Então fica difícil de criar rede de apoio. E por outro lado, se essa pessoa já tem essa casca também, como é que você vai pedir ajuda se você já tem esse jeito mais desconfiado, né? Se você já não confia nas mulheres, fica difícil de pedir ajuda. E se você já se sente mal, se você se sente diminuída, se você se sente de alguma forma menor quando pede ajuda para alguém. Então, são obstáculos grandes aí para muita gente desenvolver a sua resiliência. Um conceito que eu gosto muito é o conceito de antifragilidade. Não sei se vocês conhecem esse conceito. Quem criou ele foi o Nassim Taleb. Ele tem um livro que se chama Antifragilidade, né? E onde ele fala de coisas que se beneficiam com o caos. Ou seja, né, alguma coisa que, quando ela é pisada, quando ela sofre algum golpe, ela fica ainda melhor. Né? Que é esse o conceito também de resiliência. Então, ele usa no livro dele alguns exemplos que eu acho muito legais. Ele usa mitologia para explicar melhor esse conceito. Então, ele pega 3 termos, né, para diferenciar, para ficar mais fácil de entender o que é a antifragilidade. Então, ele coloca de um lado a fragilidade, e ele usa como exemplo a história do Damocles, que é aquele rei que tem uma espada sobre a cabeça. É uma espada e tem uma crina de cavalo que segura a espada sobre a cabeça dele. Então, ele tem poder, né? Ele governa uma cidade, mas um império, sei lá, mas a qualquer momento a espada pode cair sobre a cabeça dele. Então, é uma situação bastante frágil. Né? Outro exemplo prático de fragilidade é uma taça de cristal. É uma coisa que é frágil, que é lindo e tal, mas qualquer golpe quebra e fica inútil, imprestável. E aí ele fala do conceito também de robustez, que é aquilo que é forte, né? E que aguenta porrada, aguenta os golpes da vida. Então, ele usa como exemplo na mitologia a fênix, a figura da fênix, que ela renasce das cinzas, ela aguenta os golpes da vida, os golpes do tempo, a passagem do tempo, aí quando ela fica velha, quando ela fica mais
desgastada, ela acaba se queimando e renascendo uma nova fênix. Mas essa fênix é igual ao que era antes. Então, esse é o conceito de robustez. Aquilo que sofre um golpe e volta a ser o que era antes, né? Diferente do conceito de antifragilidade, que é aquilo que sofre um golpe e que volta ainda melhor. E nesse caso, ele usa o exemplo da Hidra. A Hidra é aquele ser mitológico que o Hércules precisava matar. É um monstro, tipo um dragão, assim, que tem várias cabeças de serpente. Só que cada vez que ele cortava uma cabeça, apareciam mais duas. Então você imagina. A Hidra achava até bom que cortasse a cabeça dela. Então, porque ia nascer mais duas. Ela queria que o Hércules cortasse a cabeça dela. Então, a Hidra ilustra bem o conceito de antifragilidade. É aquilo que se beneficia, fica ainda melhor quando recebe um golpe, quando recebe uma pancada. No caso da Hidra, quando lhe cortam a cabeça. Então, eu acho muito interessante esse conceito para a gente pensar a resiliência. E aqui, trazendo esse exemplo mitológico aí para nossa experiência, para nossa vida, eu vou contar uma história de uma mulher. Uma história que eu inventei, gente, não existe essa mulher. É a história da Teresa. A Teresa, ela é uma mulher que, como tantas outras, ela sofre várias cobranças em relação ao corpo, em relação ao cuidado com os filhos, ao cuidado com a casa. Enfim, ela tem várias funções ali, várias cobranças e julgamentos em relação ao comportamento dela. E essa mulher, ela entendeu que ela precisa, para lidar com toda essa adversidade, com todo esse estresse, ela entendeu que ela precisa ser mais forte. Então, ela veste a armadura e se torna aquela típica mulher guerreira, né? Que dá conta de tudo e que cada vez aceita mais carga para suportar, que ela quer fazer tudo na vida dela. Ela quer ser cada vez mais eficaz, ela quer... E aí, o que acontece, né? Geralmente nessa história? Isso é insustentável. E essa mulher vai acabar aumentando a sua carga, né? E isso acaba gerando um burnout, acaba gerando... Né? Não tem um bom desfecho. Então, mas aí o que a Teresa poderia fazer? Ao invés de usar uma solução, né? Recorrer a uma solução que no futuro vai trazer mais problemas. Né? Que é essa solução de ficar mais forte, né? De vestir uma couraça e essa armadura e ir aguentando e aceitando toda essa sobrecarga. O que ela poderia fazer? Dentro do conceito da antifragilidade, ela poderia, por exemplo, recorrer a uma rede de apoio. Né? Ela poderia, por exemplo, aprender a lidar com as suas próprias vulnerabilidades. Ela poderia, por exemplo, entender ou aceitar e pedir ajuda para as pessoas, né, para as pessoas à sua volta, para uma rede de apoio, que ela não dá conta de tudo. E aí ela teria que selecionar o que ela vai poder fazer, quais são as cobranças que ela vai... Quais são as prioridades que ela vai aceitar para a vida dela. Então, no caso da Teresa, o que seria a antifragilidade? Seria essa flexibilidade para lidar com as questões, né? Ela não internalizar as cobranças como se eu não estou dando conta da casa e do trabalho e tudo ao mesmo tempo, então não significa que eu sou mau profissional, nem que eu sou má mãe, ou que eu sou uma mulher ruim, uma esposa ruim, ou sei lá. Ela pode
entender que realmente não é possível dar conta de todas essas questões. Então, quando a gente consegue integrar tanto essa... Eu ouvi uma frase, gente, esses dias, eu vou falar. Que eu vi uma pessoa que postou assim: feminina sim, feminista nunca. Será que uma coisa se opõe à outra? Né? Eu fico pensando, me fala, o que vocês acham que uma coisa se opõe à outra? Me responde aqui nos... Manda uma mensagem, me conta. Então, na minha opinião, realmente uma coisa não se opõe à outra. A gente pode, né? Uma mulher pode ser feminina e pode ser feminista também, né? Não precisa ser os dois, não é necessariamente as duas coisas. Não precisa, mas as duas coisas podem caminhar junto, né? Então, lidar melhor com o feminino não significa que a mulher não seria feminista, né? Acho que feminismo tem a ver com você entender o seu lugar social, né? Mas também lidar de uma forma até política com o feminino, né? Então eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, se uma mulher é feminista, significa que ela é a mulher brava? Não, uma coisa é diferente mesmo da outra, não necessariamente. Então, é possível e é bom, é um caminho ótimo que você faça as pazes com o feminino e que você consiga unir as duas coisas, né? Então, a gente, voltando, né, para essa história da resiliência, que tem a ver também com você integrar esses dois lados. Tanto a sua capacidade de se acolher, de se cuidar, né, de lidar com a sua vulnerabilidade, como a sua capacidade de se proteger, né? De tanto a doçura, e aí a gente volta para a mitologia também, né? A doçura como a força bruta. Esse equilíbrio entre o masculino e feminino, entre esses dois lados, é isso que vai te permitir também aprender com as suas experiências, aprender com as experiências difíceis, né? Que é esse também um dos conceitos da resiliência. Por isso que você se torna melhor quando enfrenta uma adversidade, porque você aprendeu com a experiência difícil, você se desenvolveu e, né, pôde usar essa adversidade como uma mola propulsora, né, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal. E aí, pensando em todas essas questões e na verdade, também pensando nos obstáculos, né, que a Teresa encontra no caminho para desenvolver a sua autoestima, para desenvolver a sua resiliência, e também pela experiência nos círculos de mulheres, vendo isso se repetir e acontecer muitas vezes, eu criei um curso voltado para mulheres, que se chama A Minha Melhor Amiga, que é exatamente também para te ajudar com essa questão da resiliência, né? Não para que uma mulher se torne mais forte no sentido de aguentar mais porrada, né? Não é essa a ideia. A ideia é que ela possa ter essa propulsão, essa mola propulsora a partir das dificuldades que ela enfrenta, né? Quando ela tem essas habilidades de enfrentamento das adversidades, fica mais fácil para ela tanto superar, transpor os obstáculos, como se tornar ainda melhor depois de enfrentar esses obstáculos, né? Aprender com as experiências difíceis, que infelizmente são muito comuns para nós enquanto humanidade. E por isso que eu criei também o nosso círculo de mulheres, que, aliás, a gente está terminando agora o estudo do Mulheres que Correm com os Lobos, mas a gente vai prosseguir estudando outros livros e outras leituras importantes aí para o desenvolvimento feminino.
E nesse círculo, a ideia é que a gente tem um ambiente seguro, onde é possível onde é possível acontecer várias transformações, né? Por quê? Porque quando você está num ambiente onde é livre de julgamento, onde você se sente segura para lidar com as suas vulnerabilidades, para lidar com a vulnerabilidade do outro, né? E para curar as suas questões com o feminino, fica muito mais fácil, né, quando é um ambiente seguro, de acontecer essas transformações. Né? A gente precisa desse ambiente livre de julgamentos e, infelizmente, a gente não tem, né, esses ambientes por aí. Por isso, a criação desses círculos de mulheres. Porque eu quero estimular esse desenvolvimento. Então, criar espaços para que isso aconteça. Tanto o estudo, né? Porque, por um lado, a gente está ali estudando livros que são importantes, né? Olhando para conteúdos importantes que geram essa transformação, mas também criando condições ambientais mesmo para que isso aconteça, né? Para que as mulheres possam se apoiar, se reconhecer, enfim. Também tem a parte da prática, né? E é isso. E tá todo mundo convidado. Eu tirei o link da bio, o link do nosso círculo da bio, mas eu posto em algum momento nos stories. O nosso próximo encontro vai ser na segunda-feira, e aí a gente vai falar sobre a Donzela Sem Mãos, né? Esse capítulo que é muito importante. É um capítulo que ele é quase um resumo de tudo que a gente aprendeu com mulheres que correm com os lobos até agora. Então, na segunda-feira vai ser esse nosso encontro às 7 da noite. Segunda-feira, dia 17, o próximo, segunda agora já. E, enfim, estão todas convidadas. Eu vou deixar o link lá nos stories. E é isso, a gente se vê na próxima terça e a gente se vê também nos stories. E quem quiser começar já a jornada aí de empoderamento feminino, é só clicar no link da bio e começar agora mesmo. Tá tudo prontinho lá, é só começar. Tá bom? Obrigada e beijo. Até mais.